Sejam muito bem-vindos à nossa EBD de hoje. Hoje, o professor Josimar Reis com vocês aqui na aula dos juvenis. É um prazer imenso estar aqui com vocês e nós vamos estar compartilhando sobre a palavra do Senhor, aprendendo juntos aqui dessa maravilhosa palavra. Peço que você que ainda não compartilhou esse vídeo, ainda dá tempo, corre lá, compartilha, dê o seu like, comente, é muito importante seus comentários para sabermos se você também está entendendo o conteúdo. Você que nos visita, fique à vontade, sinta-se à vontade. Se quiser também perguntar aí no nosso chat, fique à vontade, estaremos respondendo. Na medida do possível, estaremos respondendo todas as suas dúvidas. E peço que você fique conosco até o final dessa lição, pois Deus tem coisas maravilhosas para operar na sua vida. Que a paz do Senhor repouse sobre o seu lar nesta manhã, pois nós estamos aqui em um só propósito, de glorificar a Deus e aprender mais sobre a palavra dele. Você que tem a sua revista dos juvenis, peço que você abra na lição de número 9, que tem por título Deus levanta profetas. E você que possui a Bíblia devocional Robert McCheyne, abra, por favor, na página de número 538. Se você não possui a devocional Robert McCheyne, você pode abrir lá em 2 Pedro 1. Vamos ler os versos 20 e 21. Então, oremos para dar início à nossa aula. Maravilhoso Deus, nós te engrandecemos, ó Pai, pela maravilhosa oportunidade, ó Deus, que temos de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos aprender mais sobre o Senhor e sobre os Teus feitos. O Senhor tem deixado registrado para nós e para a nossa instrução aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, mas que ainda hoje impacta em nossas vidas e que ainda hoje é um exemplo para seguirmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos a cada manhã de te servir e te adorar. Te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus levanta profetas. Abra, por favor, comigo, se você já abriu aí, o nosso texto áureo é 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o nosso título aqui é Deus levanta profetas. E o nosso texto áureo trata acerca de que nenhuma profecia foi levantada assim por vontade própria do homem, mas guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor os ordenou a falar sobre tal coisa. Nós vamos aprender, o objetivo de nossa lição de hoje é descrever o surgimento do ofício dos profetas, registrado na Bíblia. Distinguir os verdadeiros e os falsos profetas. Será que conseguiremos distinguir, saber qual é um, qual é outro? Será? Grande missão, hein? E também refletir sobre a missão desses profetas, o que eles faziam, quais eram seus ofícios, quais eram suas missões, o que eles tinham que enfrentar. Tudo isso nós veremos no decorrer dessa aula. Peço que você também compartilhe com seus amigos essa aula maravilhosa. Peço que você também compartilhe conosco a sua dúvida, a sua pergunta nesta manhã. Amém? Vamos ler Deuteronômio 18,
verso 15 e 22. Abra, por favor, você que tem a devocional Robert McCheyne, para dar um pano de fundo aqui à nossa lição de hoje. Nós vamos ler lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 18, verso 15 ao 22. Na Bíblia Devocional Robert McCheyne, está na página 622. Assim diz a palavra do Senhor. A promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, por o profeta que tiver a presunção de falar, a audácia de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseste no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em meu nome, ou seja, no nome do Senhor, essa palavra, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não temas e nem tenha medo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Esse texto ao qual acabamos de ler, ele traz um pano de fundo para podermos compreender um pouco mais sobre a seriedade que era o ofício do profeta, a seriedade e também as exigências, né? Aquilo era de fato algo muito sério, né? Então, o que é um profeta? O que é ser um profeta? Vamos começar por aí. O que é ser um profeta? Um profeta no Antigo Testamento, já que estamos investigando as coisas do Antigo Testamento, um profeta no Antigo Testamento era alguém que tinha um chamado, era alguém chamado por Deus para cumprir uma missão. Que missão é essa, professor? Que missão era essa? Era uma missão especial, era uma missão de entregar uma mensagem divina. Professor, esclarece um pouco mais sobre a missão, sobre o que era um profeta, sobre a missão desse profeta, que mensagem é essa que ele entregava? Claro, nem sempre esse recado ele tinha uma relação com o futuro. Quando nós pensamos em profeta, por muitas vezes nós pensamos assim, né? Que vem um homem e fala, ó, eis que eu te digo que acontecerá tal coisa. Aí e você fala, ixi, olha só, esse cara é um profeta, ou seja, ele profetizou algo e aconteceu. Nós vemos muito isso na Bíblia. E não está errado pensarmos dessa forma, mas está errado em restringirmos apenas a esse tipo de abordagem profética. Porque havia, sim, esse tipo de abordagem profética, mas não só esse tipo. Nós vamos entender também
o que mais ele falava, o que mais um profeta fazia, o que mais um profeta falava. Então, a missão do profeta não estava ligada diretamente a falar de coisas vindouras. Alguns diriam, ele estava falando de coisas do futuro, como se estivesse vendo o futuro, prevendo algo que Deus já havia o antecipado. Não apenas para essa funcionalidade, mas eles também traziam consigo algo da parte do Senhor, mensagem da parte do Senhor, de arrependimento no presente. E nós vamos ver alguns exemplos de alguns profetas que trouxeram mensagens de correção, mensagens de arrependimento ao povo, e nós vamos também passar por esses profetas e vamos entender quão difícil foram a vida desses homens. Bom, vamos ao ponto de número 1. Ponto de número 1 diz acerca do movimento profético, ou seja, tudo o que ocorria naquele período profético. Os profetas na Bíblia, o registro que nós temos dos profetas da Bíblia, eles eram atribuídos a um ministério constante à nação de Israel. E começou com a monarquia, ou seja, com o governo controlado por reis. Naquele período em que a monarquia era o governo modelo daquele período, então, ou seja, o rei governava a cidade, e também ali tinha profetas que Deus levantava, e nós vamos entender para quê. O que esses profetas faziam ali no meio do povo e do rei. Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta. Isso está registrado lá em Gênesis 20, verso 7. Moisés também foi considerado um profeta. Inclusive, 70 anciãos profetizaram quando a unção de Moisés foi repartida entre eles. Mas depois também eles não profetizaram mais. Olha, mas professor, onde está isso? Lá em Números 11, verso 17. Anota aí para depois você dar uma conferida lá. Também, juízes como Débora e Samuel também foram considerados profetas, já lá no fim dos profetas, nos moldes do Antigo Testamento, como ocorreu também com João Batista, que profetizou a vinda do Messias. Agora, acerca do registro do serviço dos profetas. Nós percebemos que lá havia profetas e esse era um ministério atribuído em favor, em serviço da nação, ok? E qual era o serviço dos profetas? Com a monarquia, com o governo de um rei, o rei que governava, existiam profetas que eles atuavam como uma espécie de conselheiros do rei. Eles assistiam no sentido de dar assistência ao rei. Eles ficavam por muitas vezes nos palácios e outros não, mas eles estavam a serviço do rei e a serviço da nação. Esses profetas, eles eram usados no sentido de consultados, né? Por vezes quando eles tinham que ir à guerra, por muitas vezes os reis chegavam, pediam para chamar os profetas, perguntavam, olha, irei à guerra, será que o Senhor me dará essa guerra em minhas mãos? E o profeta, então, ali profetizava e falava, sim, sim, rei, com certeza o Senhor lhe dará, tão certo como vive o Senhor, ele lhe dará, lhe entregará esse povo em suas mãos. Ou ele falava, certamente morrerás. Oh, meu Deus! E aí nós vamos avançar. Eu já estou aqui querendo antecipar algumas coisinhas aqui que nós vamos ver à frente, mas então, esses profetas, eles tinham esse ofício seríssimo de dar ali, seria um conselheiro do rei, tá? Acerca da administração também das nações. Por quê? Porque eram homens instruídos e guiados por Deus, que tinham livre acesso a Deus, no sentido que Deus falava face a face com eles. Mas, professor, eram todos, professor, que tinham esse livre acesso com Deus? Vamos entender, vamos lá. Então, já entendemos que o serviço desses profetas
eram assistir, dar assistência aos reis e à nação. Eles ajudavam o rei a conduzir a nação, direcionados pela palavra de Deus. Existiam os profetas que eram levantados por Deus no meio do povo. Pessoas comuns, como por exemplo, Eliseu, Amós, os profetas eram chamados homens de Deus. Eram homens de Deus, eram chamados assim. Eram homens de Deus, para distinguir assim das demais pessoas. Os profetas foram ainda mais necessários no período monárquico, pois eram os únicos que ousavam corrigir o comportamento dos reis, comportamentos pecaminosos, por vezes decisões impensadas. Então, era o que chamava o rei ali, ó, nos conferes, chegava lá, ó, rei, assim diz o Senhor. Tá? E aplicava ali a correção. Então, esses mensageiros do Altíssimo foram de extrema importância na história do povo de Deus, já que eles anunciavam não só aquilo que viria, tanto quanto anunciavam também juízos sobre os reis, que cairia sobre a cabeça dos reis, sobre as mãos dos reis, se eles não cumprissem, se eles fizessem algo fora daquilo que Deus havia ordenado. Então, vejam vocês, juvenis, que ali havia uma missão muito importante desses homens de Deus. Eles estavam ali, ó, à frente, no fronte de batalha ali, né, tete a tete com o rei, falando, ó, rei, tá errado, isso não pode suceder de tal forma. E naquele período era bastante complicado. Vocês sabem que o rei, ele tinha uma ordem, ele poderia dar a ordem de poder matar aquele profeta ali. Se, dependendo do que ele falasse, o rei achasse que ele estivesse tratando com desrespeito, mas o profeta chamado de Deus, ele não estava nem aí. Ele dava sua vida, mas ele entregava a mensagem, ele não cortava a volta, ele falava reto. Ponto 2, tipos de profetas. Nós então temos dois tipos de profetas: os profetas literários e os profetas não literários. Professor, explica um pouquinho melhor o que é profetas literários, que são profetas não literários. Profetas literários são os profetas mencionados na Bíblia, que eles existem literariamente, né? Os seus livros estão registrados lá, literariamente. Por exemplo, o livro de Isaías, Malaquias, que foram os livros registrados na Bíblia das profecias desses homens e que tratavam sobre a vida desses homens. Então, esses são profetas literários, profetas que estão lá, os registros de suas profecias, de sua história de vida, estão lá, profetas literários. Mas haviam também profetas não literários, ou seja, aqueles que não tinham o registro de suas profecias e de sua vida ali, mas eles são mencionados na Bíblia como profetas do Senhor. Por exemplo, Aías, Elias, Eliseu, Natã, Gade, entre outros, né? Micaías e alguns outros menos conhecidos. Esses não tem ali um livro falando a respeito dele, né? O livro de Gade, não foram escritos por eles esses livros. Então, não são os profetas literários. A despeito dos profetas que escreveram ou não suas profecias, a atuação desses servos de Deus foi crucial à nação de Israel e ainda hoje continua sendo para nós, pois o que eles fizeram lá nos afeta até hoje. A decisão e a firmeza desses homens, a seriedade na qual eles trataram sua missão, ainda hoje influencia em nossas vidas. Porque se eles tivessem afrouxado, se desviado, se tubiado, certamente muita coisa não estaria
o cristianismo não estaria espalhado da forma como está hoje. Ponto de número 3, a missão dos profetas. A perseguição aos profetas também é colocado nesse ponto. A missão de um profeta, ela é clara, é entregar a mensagem de Deus. Seja qual for a mensagem boa, mensagem ruim, não importa. Ele está lá para entregar a mensagem de Deus a uma autoridade. Normalmente eles se dirigiam a uma autoridade, a uma nação, os repreendendo, os conclamando ao arrependimento, certo? Então, eu quero perguntar já a vocês daqui, meus alunos. Vocês acreditam que ainda existe uma genuína autoridade profética nos nossos dias de hoje? Responda aí no nosso chat, se sim, se não. Se quiser justificar também, pode colocar aí. Vamos interagir. Bom, para um sacerdote, que era uma autoridade religiosa, essa mensagem, ela era por muitas vezes um ponto de tensão, porque na hora que eles iam entregar a mensagem, eles poderiam ali mesmo morrer pelas mãos de um rei, ao fio da espada, dependendo da crueldade do rei da qual estava governando naquele momento. Pelo fato de os genuínos profetas entregarem exatamente o que o Senhor mandava, nem sempre a mensagem era tão agradável assim aos ouvidos de quem estava no governo ali, daquela autoridade política. Isso fazia com que eles fossem muito perseguidos. Alguns, inclusive, foram sentenciados à morte por reis que não gostaram de ouvir nada do que contrariasse a vontade deles. Mas eles foram ali firmes. E é isso que nós devemos ser. Nós, nos dias de hoje, nós somos mensageiros desse evangelho verdadeiro. Um evangelho sem mistura, sem diluição, um evangelho de Cristo. E você, juvenil, você também traz com você essa mensagem, você traz com você no seu modo de viver uma mensagem, uma missão profética de trazer Cristo sobre a vida das pessoas, de trazer a mensagem da cruz sobre a vida das pessoas. Você já teve a oportunidade de falar com alguém hoje? Se ainda não, agora que está de manhãzinha, já começa a pensar, se alguém me perguntar sobre Cristo, qual é o assunto que eu vou tratar? De que forma que eu vou abordá-lo? Qual é a forma que eu vou inserir Cristo no meu relacionamento com alguém que eu, por exemplo, encontrar no ponto de ônibus hoje ou no meio da rua? Como que eu vou poder trazer a mensagem como uma missão profética que nós temos hoje, que é falar a palavra do Senhor, que é viver de forma reta, de forma justa, conforme a imagem e semelhança do Senhor, trazendo a imagem dele para o nosso lar, profetizando e falando com nossas vidas. Você já começou a pensar na forma como você vai tratar as pessoas no dia de hoje? É um ato a se pensar. Então, essa mensagem profética que esses homens traziam, eles não estavam nem aí. Se eles iam morrer, perder sua vida, eles perderiam somente a vida material, mas sabiam que eles já estavam com Cristo, pois eram homens que viviam muito além desse mundo terreno. Deus havia os selecionado para o ofício profético. A maioria dos profetas legítimos do Antigo Testamento, quando eles anunciavam esse juízo e chamavam até o povo para o arrependimento, eles, por vezes, eram vistos com maus olhos, mas também com muito temor. Com muito temor. Eu fiquei uma vez pensando, né? Eu conversando com minha esposa e conversando, porque Isaías ele andou nu
durante um determinado período. E aí eu sempre ficava pensando, Senhor, por que Isaías andou nu? E eu ficava me perguntando, por que Isaías andou nu? E aquilo sempre batia naquela tecla. Isaías profetizando sobre aquele povo. Agora, gente, coloque um pouquinho de cor e cheiro. Imaginem vocês no tempo lá do Antigo Testamento, sabendo que havia homens de Deus, havia homens sérios, profetas do Senhor, que não se vendiam, que não se dobravam, que não quebravam suas promessas, seus relacionamentos diretos com Deus, que não negociavam a sua fé. Imaginem esses homens. Imaginem agora, vocês dentro de uma cidade dessa, e quando um profeta bateu o pé aqui dentro dessa cidade, ele entrando por dentro da cidade, e todo mundo olhando, meu Deus, lá vem o profeta Isaías, vinha o profeta Isaías, e ele não só vinha agora andando pelas ruas daquela cidade, mas ele vinha nu nas ruas da cidade. E o povo, imagine o povo, meu Deus, Isaías está nu. Olha o escândalo, olha a vergonha. O profeta estava agora nu. Imagine como aquele povo conseguiu olhar para Isaías, sabendo que ele era homem de Deus, mas ali Deus estava usando aquele homem para expor a vergonha e a nudez daquela cidade, para expor os pecados, para trazer ali arrependimento. Isaías não falou nada durante o tempo em que ele estava ali. Durante um tempo ele ficou calado, apenas andava nu. Imagine, passa um dia, passa 2 dias, Isaías está andando nu pela cidade. E o povo, meu Deus, Isaías está nu. Senhor, o que virá sobre nós? E o povo começa a ficar preocupado. Gente, imagine vocês, sabendo que uma autoridade profética, um homem de Deus, agora estava andando nu na cidade. Coisa boa não seria. Então, era um peso muito grande. Era um peso, mas de impacto, pois havia um juízo grandíssimo sobre aquela cidade naquele momento. Então imagine os profetas entrando na cidade, trazendo uma mensagem. Mas não parava só por isso daí. Eles não traziam apenas sentença, mensagens de ruína, né? Caso esse povo não se perdesse. Mas eles também traziam esperança. Eles traziam mensagem que anunciavam ao Messias, anunciava a vinda de um Messias. E glórias a Deus por isso, pela vida desses homens que se dedicaram e honraram ao Senhor com suas vidas para trazer a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, que hoje pode alcançar você aí onde você está. Então, esses homens também foram perseguidos, rejeitados, esbofeteados, presos, mas mesmo assim não negaram a sua fé e continuaram anunciando a mensagem de Cristo, a mensagem da restauração futura que viria, como veio. Glória a Deus por isso. E agora vamos para o nosso 4º e último ponto, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas eram imorais e eles se popularizavam justamente por profetizarem aquilo que o rei gostava de ouvir, é óbvio. O rei queria ouvir, eles falava ao bel prazer, a seu bel prazer. Assim prestavam um verdadeiro desserviço ao reino de Deus e também à população. Pois a população confundiam e não levavam a mensagem genuína de Deus àquela população. Eles falavam apenas aquilo que era agradável aos ouvidos da plateia, né, aos interesses políticos
daquelas classes sociais. E todos continuavam em pecado. Olha que coisa seríssima. O ofício do profeta, né? Ele, aplicando a palavra da verdade, ele poderia ser esbofeteado, morto, torturado, expulso da cidade. E aquele que queria agradar, fazer o caminho da boa vizinhança, agradar ao rei, agradar a população, era até aceitável, era o bom camarada, levava tapinha nas costas, mas Deus está só lá. Ó. Pois muito bem. Então, pior coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo, né? Terrível coisa é cair nas mãos dele. Então, se os homens fossem aniquilar a vida daquela pessoa ali, não importa. Importa é agradar e honrar a Deus. Mas haviam esses homens aí, esses falsos profetas. E Jesus já havia também anunciado sobre esses homens, advertido sobre os falsos profetas, discernindo o espírito do engano. Em Deuteronômio 13, no qual nós lemos, dadas algumas recomendações em relação aos falsos profetas. Após centenas de anos, os alertas seguem válidos e eficazes nos dias de hoje. Qualquer que levar o povo à idolatria ou à prática de qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus e o caráter de Cristo, este é um falso profeta. Lembra que eu falei que nós iríamos conseguir identificar um falso profeta? É esse camarada que leva ao povo, conduz ao povo ao que é contrário à Bíblia, a um comportamento promíscuo, a um comportamento dissoluto, a mentira, a intriga, a inveja, a dissolução. Então, essas pessoas que levam esse tipo, levam um rebanho a esse tipo de comportamento, esse é um falso profeta. Mas, professor, só isso que dá para identificar qual é o falso profeta? Claro que não, nós lemos aqui também. É crucial lembrarmos também que temos o Espírito que nos ajuda a discernir todas as coisas. Aqui no primeiro nosso texto áureo, ele fala que, vamos aqui, voltar aqui, no texto áureo, ele diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também testifica em nós. Professor, mas como que eu vou saber? Às vezes eu estou na dúvida. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer ou que eu possa identificar assim? Porque às vezes eu não sei se está certo, se está, se não está. Porque às vezes chega alguém para mim, professor, e fala assim, olha, o Senhor está mandando te dizer tal e tal coisa, que vai acontecer isso e aquilo outro. A gente deve ficar muito atento com isso. Alunos, devemos ficar muito atento com isso. Porque, infelizmente, há muitas meninices no meio do povo, né? E isso, desde lá dos antigos, já havia esse tipo de pessoas, né? Que seja por emocionalismo, ou seja até mesmo por, de repente, querer se sentir mais espiritual do que os outros, se aproveitam ou de artefatos, de artefúgios, né? Subterfúgios, para confundir as pessoas emocionalmente e passar uma capa de quem é aquilo que não é. Então, também tem isso. Além do Senhor nos dar o espírito de discernir essas coisas, peça a Ele, ore, pedindo a Deus para que Ele te dê o espírito de discernimento de espírito. Te dê o dom de discernimento de espírito. Porque também tem o profeta. Você pode discernir se aquilo que ele falar, se vai se cumprir ou não. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, olha, o Senhor manda te dizer isso, isso, aquilo, outro. Se no seu coração você sentir dúvida, se você ficar assim, será? Se você sentir uma dúvida, já tem algo errado. Já é momento para você acender um alerta. Então,
às vezes você vai ficar assim, mas professor, às vezes eu fico sem graça, né, de ser mal educado com a pessoa, de repente. Falei, epa, peraí, com Deus nós devemos ser sim, sim, não, não. Então, se você quer se sair de uma situação dessa, e você estiver desconfortável em falar aquela pessoa, você pode chegar, pega no ombro da pessoa ou direciona assim, aquela pessoa fala assim, o Senhor, se é o Senhor que mandou te dizer, então Ele também, em sua palavra, ele pede para que façamos prova dele, para que façamos prova. Provai o profeta. Se aquela palavra se cumprir, então aquele homem é de Deus. Se não se cumprir, aquela profecia era meramente da carne, era meramente emocionalismo, coisas do homem. Porque Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Se ele falou, ele vai cumprir. Porque ele é um Deus fiel. Glória a Deus. E para concluir a nossa lição, ser profeta é uma missão árdua, pois até hoje requer não apenas um chamado de Deus, mas também coragem para anunciar com ousadia a vontade do nosso Deus. Os verdadeiros profetas falam movidos pelo Espírito Santo e se preocupam em agradar a Deus, não aos homens. O Senhor, dono da mensagem, se encarregará do porvir. Portanto, o profeta genuíno não se preocupa com o status ou a sua rejeição em seu meio social. O seu compromisso é em obedecer a Deus, que o chamou, que o arregimentou e que o deu essa missão maravilhosa de anunciar a sua palavra. Você, juvenil, também é comissionado a anunciar as boas novas do Senhor. E eu te peço que você não negocie a sua fé. De modo nenhum estou aqui falando para você sair por aí falando, assim diz o Senhor, senão, mas estou falando naquilo que o Senhor já tem te entregue em suas mãos, que é o quê? Anunciar o evangelho dele. Não negocie a sua fé. Fale do amor de Deus, fale do amor de Deus retamente. Às vezes, tem um amiguinho lá, não sei se vai achar ruim e tal. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Pregai a tempo e fora de tempo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos agora a um nosso momento muito importante também e é um momento muito gracioso. É um momento em que nós temos a oportunidade de contribuirmos na obra do Senhor e para a obra do Senhor, para que esse evangelho possa avançar, para que a missão possa também crescer, para que possamos também alcançar outras vidas através da sua contribuição, da sua oferta, do seu voto. Você que deseja trazer à noite também, separe sua melhor oferta e traga à noite com muita alegria, com muita gratidão em seu coração, sabendo que o Senhor é dono de tudo. Nós somos apenas mordomos e despenseiros de Cristo. Você que deseja fazer essa oferta através dos nossos canais, do Pix, do PicPay, no rodapé do seu vídeo está aparecendo o QR Code para você também poder fazer através dessas ferramentas. Você fique à vontade, você que nos visita nesta manhã, também, se assim desejar contribuir para essa obra, que o Senhor abençoe imensamente a sua casa. Você que hoje não pode contribuir, nós vamos orar agora aqui, que em nome de Jesus, você também terá em abundância, sobrando, sobrejando para poder contribuir. Você receba essa bênção aí. Nós vamos orar já abençoando a sua casa, encerrando essa lição e que o Senhor possa abençoar a tua vida. Ore comigo. Pai Santo, nós te engrandecemos, ó Deus, porque podemos ver a vida desses profetas, a vida desses homens, chamados assim, homens de Deus, até mesmo pela população daquele tempo, daquele período. Senhor, te engrandecemos, ó Pai, pela vida desses homens, que não negociaram a sua fé, que não deram passos atrás, mas que avançaram no teu reino,
que falaram, que profetizaram em teu nome, que levaram a justiça, que levaram o juízo, que levaram a remissão, que levaram também a mensagem da salvação e a anunciação de um Messias, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque através da vida desses homens podemos, ó Deus, conhecer o teu poder e a manifestação da tua glória. Quando o Senhor diz, o Senhor diz. Quando o Senhor não diz, o Senhor também requererá de nossas mãos aquilo que o homem está falando por sua boca. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos nesta manhã para que possamos entender a seriedade que é estar inserido no reino do Senhor. Pai, te agradecemos também pelas ofertas alçadas nesta manhã, pelos dízimos, pelos votos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e multiplicar os seus celeiros por 100, 160, por 1000 vezes mais. Te agradecemos pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. E aqueles que hoje não têm para contribuir, que o Senhor venha abrir os celeiros dos céus, ó Pai, venha abrir as portas dos céus nesta manhã e derramar sobre eles bênçãos para que eles possam também ter a oportunidade de ofertar com gratidão e com alegria na tua casa. Te bendizemos, te glorificamos, em nome de Jesus. Tchau, até a próxima!